Muito bem, vamos falar aí sobre mercado imobiliário, né? A gente fechou aí o primeiro semestre, tivemos presidente novo, tem a questão dos juros, né? A gente está começando aí o segundo semestre, vamos conversar agora com o Vicente Sanches, que é diretor comercial aí da B2B Gestão de Lançamento Imobiliário, está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Vicente. Cláudio, muito obrigado pelo convite, obrigado à RDC. Estou muito feliz em estar aqui. É a primeira vez que eu faço uma entrevista ao vivo. Que bacana. E é isso aí. Que honra, que honra. Bom, vamos lá então, né? A gente teve aí uma troca de governo, ajustes na economia e o mercado imobiliário, a gente tem visto que tem muitos empreendimentos, né? Ele acompanha, ele é bem sensível assim, mas a gente tem visto de um modo geral que a gente tem visto bastante empreendimentos pela cidade. Como é que está o mercado imobiliário aí, fazendo uma avaliação desse primeiro semestre e uma projeção, Vicente, para esse segundo semestre? Então, Cláudio, deixa eu te falar, eu trabalho exatamente com lançamentos imobiliários, né? Eu estou no mercado imobiliário há pelo menos uns 15 anos e falando desse primeiro semestre, ele foi um bom primeiro semestre e vai ser melhor agora no segundo. Opa. Com o advento dessa mudança do programa Minha Casa Minha Vida, que aumentou um pouco o teto de alguns empreendimentos e mudou bastante. Quando eu digo mudou bastante, eu quero dizer que ele está abrangendo uma fatia maior do que tem para vender. Até 350 mil reais. 350 mil reais. O que acontece? Existe as faixas do programa, não vou entrar nesse tema porque é muito detalhado, muito técnico e detalhado, mas o que eu posso dizer é que com esta mudança, isso está fomentando, de uma forma geral, a economia e o consumo do bem imóvel. Muito bem. Bom, a gente tem aí, na casa Minha Casa Minha Vida, né, tem algumas regras ali básicas, que é a primeiro imóvel, né, tem que morar na cidade ali e tal, questão da renda também. Mas a gente tem também, desde de empreendimentos populares, a gente tem também empreendimentos de luxo também, de alto padrão, principalmente aqui em Porto Alegre e na região metropolitana também, não é, Vicente? O que eu tenho para te dizer sobre isso é o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu domino, que é o meu nicho de mercado. Vamos lá. Eu trabalho com a linha, então, econômica, na região de Porto Alegre e região metropolitana. E aí, trazendo um pouquinho de conhecimento imobiliário, saber imobiliário, vou contar rapidinho um pouco da minha história, tá? Então, eu entrei no mercado imobiliário em 2009 e de lá para cá, eu passei por algumas etapas do amadurecimento imobiliário, vou usar esse termo, tá? Então eu fui 4 anos corretor de imóveis de uma grande incorporadora, depois disso eu trabalhei por 1 ano na retenção e fidelização de clientes, onde eu tive o maior aprendizado, é uma baita de uma escola, esse caminho que eu percorri, e por fim eu fui gerente de produto. Hoje esse termo é chamado especialista de produto. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí, depois que eu cumpri esse ciclo dentro dessa grande empresa do Brasil, na verdade, ela atua em Porto Alegre, mas ela é uma empresa nacional, né? Aí eu acabei seguindo no mercado imobiliário por outros caminhos. E aí eu tentei ser um corretor de imóveis autônomo. É complicado ser um autônomo neste mercado. A gente não sabe disso, tem gente que não tem. Muita gente que está... Depois nós vamos falar sobre o curso, né, de corretagem. Eu estou desenvolvendo aqui para a gente chegar lá. Para a gente chegar lá, vamos lá. Mas então, assim, aí nesses 15 anos de mercado imobiliário, e aí depois do 10º ano, onde eu voltei para o mercado e tentei me aventurei como corretor autônomo, depois eu fui gerente de produtos numa outra empresa, numa empresa de gestão e estratégia imobiliária, então eu tive um bom aprendizado também por 2 anos nessa empresa. Depois eu assumi uma equipe comercial, trabalhei numa imobiliária como gerente de vendas, e por fim, eu até queria deixar um abraço agora para o meu parceiro e mentor Luciano Castilhos. Um abraço, Castilhos. Luciano, que já esteve aqui, Já esteve aqui, inclusive. Já esteve aqui o Lucianão. Depois eu fui convidado por ele a trabalhar com ele, inclusive saindo daqui agora a gente vai entregar um empreendimento. O empreendimento que gerou a minha parceria com ele, que é o Solar dos Pampas, ali na cidade de Iguaíba. Opa! A gente está indo para lá, saindo daqui vamos para lá. Opa! Então, com esse know-how, com este caminho que eu percorri, eu percebi que o corretor de imóveis, ele precisa de apoio e um apoio que ele não tem. Olha aí. O que isso quer dizer? O corretor de imóveis... Como é que o corretor de imóveis... Como é que eu decido que eu quero ser corretor de imóveis? Tem mais de uma forma, né? Uma é um caminho que... o caminho é um caminho bacana e ele te remunera muito bem, só que muitos corretores entram neste mercado quando já não estão muito bem.
Eles não sabem o que fazer, não sei para onde é que eu vou. Entendi. Você é o motorista de aplicativo, não, você é corretor de imóveis. Exatamente. E aí o que acontece? Ele entra no mercado despreparado. Ele entra sem recursos para se manter por 2, 3, 4 meses e aí tem um turnover muito grande no mercado em 30, 60, 90 dias as pessoas não conseguem seguir no mercado porque eles não conseguem se sustentar. Sim. Porque corretor de imóveis, ele é um guerreiro, não é para qualquer um, não é para criança. O pessoal vê, às vezes, mas o cara vai ganhar, Vicente, vai vender um imóvel de 1 milhão, vai ganhar não sei quantos mil de coisa, e daí... E isso acontece. Tudo bem. O corretor de imóveis, ele acorda precisando matar um leão por dia. Mas não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia. Tu tem que ter uma carteira de clientes, tu tem que ter know-how de atendimento, tem que ter uma série de coisas para poder se desenvolver nesse mercado. E aí foi pensando nisso e observando isso. Hoje, o que eu faço hoje, Cláudio? Hoje eu dou treinamento de produto de algumas construtoras para os times de vendas, tá? Então eu atendo a imobiliárias, corretores autônomos, tudo mais. E eu percebo nesses treinamentos que falta para eles, eu vou usar o termo liderança. Eu não estou desmerecendo o líder deles, o gerente e tudo mais. É que o gerente hoje, ele se preocupa muito com o fechamento de negócio, a venda, e às vezes ele não dá uma atenção que o corretor precisa, que é a atenção do ensinamento, da troca de experiência, do saber. Sim, vai então, por aqui, vai por ali. Ele não acompanha, ele fecha o negócio e o corretor segue a vida. E aí vai para o outro, vai para o outro. Pensando nisso, eu já estou desenvolvendo... E aí era onde eu queria entrar, né, nesse nosso bate-papo. Eu estou desenvolvendo um curso para corretores de imóveis iniciante. Opa, aquele que vai entrar no mercado do zero. Inclusive, pode servir também para aquele que já está no mercado e que está com dificuldade, não está conseguindo vender, não sabe por quê, não tem com quem conversar. E aí agora a gente começa a desenvolver esse trabalho com coisas básicas. Cláudio, o mercado imobiliário ele é complexo, mas ele também é básico. Para eu começar a vender, eu preciso ter um caminho. Existe um caminho, a jornada de venda. A jornada começa com a captação de cliente, depois ela vai para a entrevista, depois ela vai para a interpretação da entrevista, por exemplo, o que eu ofereço para esse cliente. E aí entra naquele funil de vendas, em que estágio que eu estou, fechamento do negócio, assinatura de contrato e tudo mais. E quanto tempo vai durar esse curso, né? Para o pessoal, até o cara que quer ser corretor, se formar corretor de imóveis? Vamos lá. Isso que eu vou proporcionar para o corretor é um bate-papo, vamos dizer assim, é um resumo de 15 anos de experiência que eu tenho, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai fazer o curso, obviamente, o curso técnico em transações imobiliárias. Tem que ter o registro, né? Tem que ter. Tem que ter um registro, né? É importante falar isso, gente. Então, ele vai fazer o curso o técnico em transações imobiliárias. Que é obrigatório. Que é obrigatório. Esse curso tem duração de 6 a 12 meses, se não me engano, em torno de 6 meses tu já consegue concluir o curso. Se não me engano, não tenho certeza, tá? E aí, concomitante a isso, convém a gente iniciar esse curso, esse bate-papo também comigo. Por quê? Porque eu vou dar para o corretor o atalho, que eu demorei 15 anos para aprender, ele aprende no atalho. Sabe aquele jogador veterano que só te dá o caminho ali? É mais ou menos isso que eu pretendo fazer agora nos próximos dias. Que maravilha. Quanto tempo vai durar, mais ou menos? Na verdade, é uma consultoria, né? Depende... mais ou menos uma consultoria, porque depende do nível de saber do corretor. Né? Por exemplo, eu posso trabalhar com módulos. Esse módulo aqui eu já domino, vamos para o próximo, vamos para o estágio mais avançado. Mas o objetivo inicial realmente é o corretor de imóveis iniciante. Pegar ele pela mão. Como eu lido com muitos corretores. Só na cidade de Porto Alegre eu tenho entre 1.000 e 1.500 corretores que eu atendo. Nossa! É bastante coisa. Então, assim, muita coisa. Eu percebo que tem dentro dessa turma um time bacana, uma galera legal que dá para desenvolver muito bem, que vai ter sucesso. Agora, o sucesso ele demora dependendo do teu grau de interesse em ter o sucesso, em te envolver com o processo, em aprender. Então... é por aí. E você tem aquela questão também, tem que entender de financiamento bancário, de juros também, porque né, hoje em dia não tem como comprar um imóvel sem a gente falou do Minha Casa Minha Vida, né? Sim. A gente tem aí a Caixa Econômica, Banco do Brasil, os bancos públicos aí que oferecem as maiores linhas de financiamento, né? E você também tem que entender, além dessa parte mais técnica, assim, da questão que você está realizando um sonho de uma pessoa também. Você falou da entrevista ali, né? O pessoal tem aquele imóvel para o investimento, mas
aí falando no caso do Minha Casa Minha Vida ali, é o primeiro imóvel, ou então vai ter um filho, vai se mudar ali para um outro imóvel e tal. Mas você está falando de uma... O cara não é comprar uma caneta ali na esquina, né? Isso aí tem que ter uma psicologia também do teu público que você vai fazer vender, né? Absolutamente. Então, o mercado imobiliário, um dos pilares da venda, na minha opinião, é a psicologia. O corretor precisa entender o cliente e ele precisa entender o seguinte. Aqui no Brasil, se troca de imóvel 2 ou 3 vezes na vida. Olha, então, que dado importante. Então eu preciso ter o cuidado, eu preciso cuidar o cliente. Sim, eu preciso não é toda hora. Exatamente. Então, o cliente, aqui no Brasil, nós temos o que a gente chama de cultura do endividamento, que é diferente do que acontece nos Estados Unidos, onde eles fazem poupança, compram as coisas à vista. Isso. Enfim, é um pouco diferente o que acontece aqui, a filosofia, o que acontece aqui no Brasil. Então, eu preciso ter este cuidado com o cliente. E sim, nos módulos que eu já estou desenvolvendo, eu estou vendo justamente um dos itens e um dos pilares também de vendas o corretor de imóveis precisa dominar a ferramenta simulador de financiamento imobiliário. Ele tem que saber usar aquilo. E hoje eu vejo o quê? Muitos corretores me procuram para que eu faça a simulação para eles. Gente, a simulação é simples. Eu só preciso ter informações para botar dentro da simulação e gerar o resultado. Claro. Né? Então, por isso que entra entrevista. Depois da entrevista, eu vou para a simulação. Entendi. E aí eu consigo desenhar o cenário de negócio para o cliente e, eventualmente, evoluir para um fechamento. Entendi. Porque o sujeito chega lá para ti daí, né, Vicente? Vamos falar ali, olha, eu não tenho uma renda tanta assim, já tenho um imóvel e tal, não sei o quê, vou ter um filho, quero mudar para uma cobertura, daí, né? Um sonho meu, uma cobertura. Bom, vamos lá, mas eu não quero uma cobertura, quero uma coberturinha dentro do meu salário ali, dentro da minha coisa. Você tem que ver, daí, para procurar o imóvel de acordo com aquela condição do cliente. Sim. E aí você vai fazer aquela simulação, por isso que você tem que saber os dados do cliente. Na verdade, assim, o que acontece, tá? Se eu fosse hoje... Já estou fazendo uma consulta corretor de imóveis. Se eu fosse corretor de imóveis, depois que tu é corretor de imóveis uma vez, tu é sempre corretor de imóveis. Mas eu não estou atuando como corretor, certo? Tá. Mas se eu fosse hoje fazer um atendimento ao cliente, eu faria uma breve entrevista. E a primeira coisa que eu desenharia para ele é uma coisa chamada cenário de negócio. Olha só. O cenário de negócio é onde eu consigo colocar o cliente na realidade dele. Claro. Porque é muito comum o cliente gerar uma expectativa no imóvel que ele quer, mas a condição dele não permite que ele tenha o imóvel que ele quer. Por isso que nós temos que comprar um imóvel e depois outro, dependendo da nossa realidade. Sim, né? Então, que legal. Nessa entrevista, eu vou dizer para ti, Cláudio, a tua capacidade de compra é tanto. Então, tu tem que olhar coisas nessa faixa, imóveis nessa faixa. Que legal, né? E aí, cara. Às vezes, o cliente, isso mudou um pouco no mercado, mas antes as empresas e até os vendedores colocavam uma margem de negociação nos imóveis. Isso até hoje gera expectativa nos compradores. Eles olham um imóvel com valor maior do que o que eles podem comprar e fazem a proposta do valor que cabe no bolso deles. Sim. Muitas vezes não dá o negócio, e aí ocorre uma frustração. Por que não dá negócio? Porque a gente não pode anunciar o imóvel com valor desencaixado, não faz sentido. Se eu anuncio com valor desencaixado, o que acontece? Eu não gero nem o interesse do comprador em olhar imóvel, porque está desencaixado o preço. Então a gente tem que ter um cuidado com isso. Não tinha pensado nisso. Pois é. Vê só, uma vez corretor, sempre corretor, né? Isso aí. Pô, que bacana, não tinha pensado nisso, né? E esse dado também é importante, né? 2, 3 vezes na vida toda. E você falou ali da cultura do endividamento. A gente tem a questão dos financiamentos também, né? Que daí também encaixa de acordo com o cliente também, 10, 15 anos. Eu comprei meu primeiro imóvel em 2000 com a questão do fundo de garantia, uma rescisão, para pagar até 2015 e acabei quitando antes de 2010 com uma outra rescisão. Então a gente tem essa questão do fundo de garantia e tal, e do esticamento também. Esses dias me perguntaram o que é amortização, né? Que é também a questão do juro. O que é essa palavra, amortização? Até vou pedir, né, para o Vicente explicar, mas é a questão também que o brasileiro cabe no bolso
vamos esticar aí, se ficou comprido, vamos botar 10, ficou 15, vamos botar 20, né? E por aí vai, né? E aí tem juros que são tem um amortecimento. O que é isso, Vicente? Então vamos lá. Tu me fez mais de uma pergunta, eu vou tentar aqui uma coisa por vez, tá? Mas vamos lá. Primeiro eu quero trazer um dado importante. Quando o cliente faz o financiamento bancário, ou quando o comprador define o financiamento, ele geralmente define entre 360 e 420 meses. Ele estica o máximo que ele pode. Opa! Porém, existem dados, aí a fonte eu não lembro exatamente agora, que diz o seguinte, que a média, provavelmente seja na Caixa, tá? Eu não tenho certeza também. Mas é o seguinte, eu compro imóvel para 360 meses, eu prefiro falar meses do que anos, porque anos é sacanagem, né? O cara, 30 anos pagando. Então, vamos lá, 360 meses. Só que, como acontece o pagamento por amortização, eu não vou entrar no detalhe técnico, mas eu vou tentar explicar assim, a grosso modo. Nós temos uma média de quitação de imóveis que varia de 12 a 15 anos. Então, o que era 30... vira de 12 a 15 anos, porque o cliente ele geralmente amortiza. O que é amortizar? É pagar a parcela do mês e pagar a última parcela. Quando ele paga a última parcela, ele está trazendo para o presente aquele valor do futuro, lá de 30 anos. Então, o que ele paga lá? Lá a parcela é 1.000, mas isso se eu pagar lá. Se eu pagar aqui, eu pago, sei lá, R$200, 150. Tira os juros. Exatamente, tira todos os encargos que estão calculados na parcela. Para calcular, para pagar lá. Exatamente. Então, o que acontece? Se ele puder pagar, por exemplo, 2 parcelas, se ele tiver o recurso para pagar o equivalente a 2 parcelas de hoje, ele paga uma de hoje e sei lá, R$2.000. A parcela dele é 2.000. Ele tem 4.000 por mês para pagar de recurso sobrando. Deu 2.000 da parcela de hoje e deu 2.000 no futuro. Esses 2.000 do futuro não vão pagar uma parcela, vão pagar 10 parcelas. Por isso que a amortização traz o negócio... Vai trazendo, vai quitando o amortiza bastante. Então, faz muito sentido, vale muito a pena fazer a antecipação desses pagamentos, as famosas amortizações. Mirka Blair está aí respondido agora, viu? É um negócio interessante, né? Então, até essas questões, ele não é mais corretor de imóveis, mas fala que nem um corretor, mas é professor de corretor de imóveis, né? Isso é muito importante, porque às vezes o pessoal, você falou muito bem ali, Vicente, não, o sujeito, estou numa roubada, veio pandemia, você motorista de aplicativo, de Uber ali, não sei, vou fazer um curso de corretagem ali. E aí o cara entra completamente sem ter nenhum conhecimento e no fim isso acaba até azedando, digamos assim, um pouco o mercado também, né? Nós estávamos falando do pessoal que liga assim, você vê direitinho na voz daquela pessoa que ela está desesperada para vender e já sai perguntando, não sabe se tu está fazendo alguma coisa, não tem nem educação. Olha aqui é o fulano, não, eu tenho uma coisa aqui para vender para você aqui, quantas vezes, não sei o que, opa... Dá vontade de fazer assim, desligar na cara, né? E tu vê que a pessoa tá ali, sentou na mesa, começou ali um negócio, o chefe dele diz, olha, vende tanto aí, o cara pega os contatos e sai ligando para todo mundo. É verdade. Aí não dá. Você sabe o que eu tenho para te dizer? Aí queima o filme dos corretores. Não, o mercado, até hoje a gente sofre com isso, né? Porque isso é uma realidade. Então, por exemplo, há pouco tempo eu estava entrevistando e contratando corretores de imóveis para uma empresa aí, que eu dou uma consultoria. Tá? E aí alguns corretores já tinham uma atividade. E aí ele, não, mas eu tenho aqui uma atividade, eu posso de manhã fazer o que eu faço e daí de tarde eu vou me dedicar a ser corretor de imóveis. Não. Não existe sucesso na corretagem se tu não tiver 100% focado e com a tua atenção em vamos dizer assim, em um caminho. Sim. Bico não dá. Gente, não dá. Hoje não funciona. Quem faz 2, 3 coisas, não faz nenhuma. Quem faz tudo não faz nada. É mais ou menos isso. Então, aí eu disse para ele, olha só, tu vai ter sucesso. Aí tu olha a pessoa, tu vê as características. Sim. Né? Outra coisa, gente, ser corretor não é para qualquer um. Tu precisa ter algumas habilidades. Tu falou lá no início, não é para criança. Exatamente. Tu tem que ter algumas habilidades. Se tu não gosta de lidar com gente, se tu não gosta de ligar, se tu não gosta de ouvir não, vai fazer outra coisa. Não pode ser corretor de imóveis. Viu? Tem gente que não gosta de ouvir não. Se deprime. 95% não, 98% não. E aí o cara se deprime. Aí o cara se acha o pior cara do mundo. E não é que ele faz parte do game. Faz parte do game. Então eu tenho que estar preparado para isso. O psicológico tem que estar muito bem preparado. Eu tenho que estar preparado para ficar sem vender.
1, 2, 3 meses. Eu tenho que ficar me atualizando sobre o mercado imobiliário, sobre como eu faço as melhores práticas de venda, o que eu faço para melhorar. Eu tenho que ter um feedback, e aí entra aquilo que eu te falei das lideranças. São poucas as lideranças que dão feedback para o seu time, para os seus corretores. É verdade. E aí a pessoa demora para aprender, né? Porque ela não sabe para onde ir, onde é que eu vou, o que eu faço. Se está fazendo errado. Pois é. Sensacional. Tá aí, esse curso vai ser quando? Começa? Quando? Como é que o pessoal faz para ter mais informações? Cláudio, o que acontece? Como eu tô amadurecendo essa ideia faz uns 3 meses. Só que nos últimos tempos eu fiz um lançamento imobiliário e eu tive mais contato com o mercado de novo. Porque eu fiquei afastado do mercado de Porto Alegre por praticamente 2 anos, atuando na região metropolitana, e voltei agora. Então, eu pretendo lançar este curso em 30 ou 60 dias. Daí tu vai contar pra gente daí. Não, aí a gente vai conversar de novo. Tu vai me convidar de novo para vir aqui. Vou te convidar de novo, nós vamos conversar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Fique atento, então, que tem novidade aí no mercado de corretor de imóveis. Então, olha aí, ó, um cara que tem... Ele disse que não é, mas o cara é impressionante, sabe? Perguntei ao vivo aqui agora para ele, o cara descascou na hora ali. Sensacional, Vicente, show de bola. Vocês vão sair daqui e já vão entregar um empreendimento aonde? Já estou saindo daqui agora, estou indo em Guaíba. Como é que é, Pampas? O nome é Residencial Solar dos Pampas, na Lourival Luiz da Cunha, número 1715. É um lançamento, é a entrega da primeira fase para os compradores. Cada comprador vai levar ali um conhecido para a gente já fazer esse network, daqui a pouco gerar mais negócios. Que legal. E é isso que eu vou fazer na sequência agora. Que maravilha. Com o Luciano? Com o Luciano Castilhos, meu parceiro, meu sócio. São umas figuras, gente. Pega lá na internet, olha a entrevista do Luciano, olha, sensacional. Muito obrigado, Vicente, por ter nos atendido aí, por ter vindo aqui. Tuas redes sociais, se o pessoal quiser saber mais alguma informação, por favor. Claro que sim. Me encontrem no Instagram, no @vicente.sanches. Vicente.Sanches. Essa é a... Manda um direct lá, tô com dúvida. Manda lá, vai estar escrito lá, treinador imobiliário. Tá, maravilha. Me encontra por aí, que por enquanto eu tô nessa rede aí. Tá legal, tranquilo. Vicente.Sanches. Isso aí. Maravilha. Vicente, show de bola. O que tu achou da primeira entrevista? Eu achei que fui bem, hein? Eu achei que foi muito bem, cara. Mandou muito bem. Espero que seja. Depois tu vai voltar aqui, então, pra gente falar aí do curso, tá bom? Tá joia. Muito obrigado. Valeu. Brigadão. Grande Vicente, grande Luciano, figuraças, viu? Os caras sabem muito, mandam muito bem mesmo. Olha, gente séria. Isso aí que a gente gosta de mostrar aqui no programa.